بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa série de aulas sobre al-aqida, sobre a crença. Estas aulas que são baseadas numa palestra dada pelo grande Sheikh al-Imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, intitulado Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudaduha, a crença correta e aquilo que se opõe a ela. Então, na tradução da continuação daquilo que foi dito na aula anterior, o Sheikh diz: e também faz parte da fé de crer nos 5 pilares do Islão que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos seus servos. E o Sheikh, rahimahullah ta'ala, clarifica que estes pilares do Islão são ações visíveis e aparentes. Então o Sheikh nos diz aqui que faz parte da fé, da crença, de crer nos 5 pilares do Islão. E que estes 5 pilares do Islão são ações visíveis, são ações aparentes, que são o facto de testemunhar de que nenhuma divindade tem o direito de ser adorada exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Este é o primeiro pilar. Quanto ao segundo, estabelecer a oração. O terceiro, dar a esmola obrigatória. O quarto, jejuar o mês de Ramadã. E o quinto e o último, a peregrinação a Meca para aquele que tem a capacidade de o fazer. Então, o Sheikh, rahimahullahu ta'ala, nos diz que faz parte da crença, faz parte da fé de crer nos pilares do Islão. Estes pilares que estão ao número de 5. O primeiro, o testemunho de fé, ou melhor dizendo, os 2 testemunhos de fé. O segundo, que é a salah, a oração. O terceiro, a zakah, a esmola obrigatória. O quarto, a saum, o jejum do mês de Ramadã. E o quinto e o último, que é al-hajj, a peregrinação. Depois o Sheikh,
rahimahullah ta'ala, diz que faz também parte da crença, mas também de crer em todas as outras obrigações mencionadas nos textos sagrados. Faz parte da crença, faz parte da aqida, o facto de crer em todas as outras obrigações mencionadas nos textos sagrados. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: e o maior e o mais importante dos pilares do Islão é sem dúvida o primeiro, que é o testemunho de fé. O maior e o mais importante dos pilares do Islão, o maior e o mais importante dos 5 pilares, é o primeiro, que é o testemunho de fé. E o seu sentido, o sentido de La ilaha illallah, é que nenhuma divindade tem o direito de ser adorada, exceto Allah. Então, tudo o que é adorado além de Allah, Jalla wa Ala, que sejam humanos, anjos, génios, etc., são todas falsas divindades. São todas falsas divindades. Divindades inventadas, pois a verdadeira divindade é Allah subhanahu wa ta'ala, o único com o direito de ser adorado. Este é o sentido de La ilaha illallah e é a definição que o Sheikh nos deu aqui. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, mencionou a primeira evidência daquilo que foi dito. Esta primeira evidência é um versículo presente na Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, versículo número 62, يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, isso porque Allah é a verdade e porque aquilo que invocam além dele é a falsidade. Repito o versículo, o sentido do versículo: isso porque Allah é a verdade e porque aquilo que invocam além dele é a falsidade. Isto é a evidência daquilo que foi dito anteriormente, de que a única verdadeira e real divindade é Allah subhanahu wa ta'ala e que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem o direito de ser adorado, pois todas as outras divindades são falsidade, são inventadas, que sejam génios, que sejam humanos, que sejam anjos, que sejam árvores, que sejam pedras, etc. São todas falsas divindades que não existem realmente e que não têm o direito de ser adorados, como Allah subhanahu wa ta'ala nos diz neste versículo. Repito mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, consoante o sentido do versículo, isso porque Allah é a verdade e porque aquilo que invocam além dele é a falsidade. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: e como foi mencionado anteriormente, Allah subhanahu wa ta'ala criou os génios e os humanos para concretizarem esta base fundamental. O Sheikh nos fala daquilo que foi dito anteriormente, nas aulas anteriores, que é que Allah subhanahu wa ta'ala criou os génios e os humanos para concretizarem esta base fundamental que é a devoção a Allah através de um culto exclusivo, adorando Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, dirigindo a Allah tabaraka wa ta'ala exclusivamente a adoração e não lhe dando parceiros nela. Com esta base fundamental, Allah Jalla wa Ala enviou os seus mensageiros e fez descer os seus livros. Com esta base
fundamental, Allah Jalla wa Ala enviou os seus mensageiros e fez descer os seus livros. Depois o Sheikh nos diz, então medita e pondera esta base fundamental a fim que se torne claro e evidente para ti a grande ignorância da maior parte dos muçulmanos ao sujeito desta base fundamental, ao ponto de adorarem com Allah subhanahu wa ta'ala outras divindades, dirigindo assim a outras divindades o direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh rahimahullah ta'ala nos atira a nossa atenção, nos chama a meditar, a ponderar sobre esta base fundamental, esta base que é o testemunho de fé, La ilaha illallah, a fim que se torne claro e evidente para nós a ignorância da maior parte dos muçulmanos ao sujeito desta base. Esta base que é o Tawhid. Esta base que é o Tawhid, que é o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e de não lhe dar parceiros na adoração. Ao ponto que certos muçulmanos adorem com Allah subhanahu wa ta'ala outras divindades. Adorem com Allah subhanahu wa ta'ala outras divindades, lhes dirigindo a estas falsas divindades o direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a adoração. Depois, ele, rahimahullah ta'ala, continua dizendo, e faz parte da fé em Allah, o Sheikh aqui passa a outro ponto, e faz parte da fé em Allah, Jalla wa Ala, o facto de crer que ele, Tabaraka wa ta'ala, é o Criador dos universos. Faz parte da fé em Allah de crer que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador dos universos e que ele, Jalla wa Ala, os governa. E que ele, subhanahu wa ta'ala, os governa, os gera, os administra e os domina com o seu poder ilimitado, com a sua sabedoria perfeita e consoante a sua vontade. Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador dos universos. E Allah subhanahu wa ta'ala governa os universos, gera os universos, administra e domina os universos com o seu poder ilimitado, com a sua sabedoria perfeita e consoante a sua vontade. Allah subhanahu wa ta'ala é o rei da vida mundana, mas também do além. Ele é o Senhor dos universos. E não existe nenhum criador. E não existe nenhum criador senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ele, Jalla wa Ala, enviou os mensageiros e fez descer, revelou os livros a fim de reformar e de corrigir os servos, a fim de corrigir e de reformar a humanidade, e com o objetivo de os chamar àquilo que será uma salvação para eles, de os chamar àquilo que é uma salvação para eles, isto é, para os servos, para a humanidade, que seja na vida mundana como na vida do além. Esta palavra é muito importante. O Sheikh nos diz que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os seus mensageiros e fez descer os livros, fez descer os seus livros sagrados, a fim de reformar e de corrigir a humanidade, a fim de reformar e de corrigir os seus servos, com o objetivo de os chamar àquilo que será uma salvação para eles na
vida mundana como na vida do além. E aqui o autor, rahimahullah ta'ala, nos menciona mais duas evidências. A primeira evidência, que é o versículo da Surat Az-Zumar, versículo número 62. يقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, Allah é o Criador de todas as coisas. E Ele, sobre todas as coisas, é garante. Allah é o Criador de todas as coisas. E Ele, sobre todas as coisas, é garante. A segunda evidência é o versículo número 54 de Surat Al-A'raf. يقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, veramente, Allah é o vosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. Aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se sobre o seu trono. Ele faz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura do outro, e criou o sol e a lua e as estrelas submetidos ao seu comando. Porém, a ele pertence a criação e o comando. Bendito seja Allah, o Senhor dos universos. Repito este versículo. Veramente Allah é o vosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida estabeleceu-se sobre o seu trono. Ele faz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura do outro. E criou o sol e a lua, e as estrelas submetidos ao seu comando. Porém, a ele pertence a criação e o comando. Bendito seja Allah, o Senhor dos mundos. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.